Fala galera, tudo bem? Vou analisar com vocês aqui como eu faço as minhas entradas para HT, né? Ou half time, né? As minhas entradas para gol no primeiro tempo ou uma equipe a vencer. Então eu vou mostrar para vocês passo a passo, tá bom, pessoal? Eu tô aqui na Corner Pro, a minha grande parceira, vai estar o link aqui para vocês fazer o cadastro e ter 2 dias gratuitos. A gente pegou o jogo do Newcastle e Manchester City. Tá bom, pessoal? Para eu fazer uma entrada no primeiro tempo, o que eu faço? Eu analiso os dados em pré-jogo, né? Antes do jogo. Então a gente tem aqui, ó, o Newcastle contra o Manchester, né? O Newcastle nos últimos 5 jogos tem uma derrota, uma vitória e 3 empates. E o Manchester City nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e uma derrota. A gente tem aqui a forma do Newcastle, né? A odd que está no momento. A média de cantos do Newcastle, uma média de 9,9 escanteios e o City 7,5. O Newcastle 4,4, uma média a favor, e o City 5,1. E aqui é a linha que está dos escanteios. Aqui a gente tem a média de gols, né? O Newcastle tem uma média muito boa, né? De 2,9. Vale ressaltar que isso aqui são os últimos 10 jogos. Você pode botar 6, 8, 10 ou 15. Né? Uma média a favor de 1,3, o City tem uma média de 1,8. Né? Aqui você consegue ver a forma da equipe. O Newcastle, um canto dos 37, aquele famoso canto limite, tem 80%. Previsão de 1,5 gol do Newcastle é de 90%. Ambas marcam 80%, né? Sem sofrer 10% e sem marcar 20%. Então uma média muito boa. O City tem uma média aqui, uma previsão para esse jogo de 1,5 gol de 80%, que vai fazer gol 90% e que vai ficar sem marcar 10%. Aqui a gente tem a média para o jogo de 50% de over 2,5, over 1,5, uma média muito alta, né? 85, uma média de 55 para o BTTS, que é o ambas marcam, né? Vale ressaltar que dos 46 aos 60 tem uma média de 11 gols, saiu 11 gols nesse intervalo de tempo. A previsão do site é de 3 gols para a partida e de cantos é 9, tá? Aqui você consegue ver os últimos jogos entre eles. O último jogo foi 2-0 para o Manchester, né? O penúltimo foi 5-0. O último jogo na casa do Newcastle foi 2-0 para o City, né? Então aqui a gente consegue ver os últimos jogos do Newcastle e aqui a gente consegue ver os últimos jogos do City. Beleza? Agora a gente vai para um outro site de análise, que é o Footstat, também muito completo. Aqui a gente consegue ver a tabela, né? O Manchester é o líder com 80 pontos. O Newcastle tem 39 pontos. Aqui você consegue ver a média de gols do campeonato, a média da liga, né? A média aqui entre as duas equipes, a média do ambas marcas, embaixo a média da liga, média de 1,5 entre as duas equipes, e aqui a média do campeonato, 2,5 cartões e cantos. Aqui você consegue ter uma lista muito grande que vai te ajudar muito. Os últimos 26 confrontos entre eles são 2 vitórias do Newcastle, 3 empates e 21 vitórias do City. Gols marcados, gols sofridos, cartões, tem tudo, os escanteios. Aqui você consegue ter tudo bem analisado. Os melhores marcadores, né? Callum Wilson, 12 gols, e Gundogan, o melhor marcador do City, né? Aqui você consegue ver a forma ao intervalo, as melhores equipes em casa, as melhores equipes fora de casa. Então você tem aqui uma lista muito boa. A gente pode entrar na equipe aqui, ó. A gente entrou no Newcastle, aqui você consegue ter a média do Newcastle dos jogos em casa, ó. Jogos em casa, você consegue ter a média. Você consegue ver aqui, ó, que o Newcastle em casa tem uma média de 3 gols por partida, mas é uma equipe que faz 43% dos gols no primeiro tempo, 57% no segundo. Aqui você tem todos os resultados. Se a gente for pegar estatísticas gerais, você tem, nas gerais, tem uma média de 2,80, são 39% do gol no primeiro tempo, 61% no segundo tempo. O que quer dizer com isso? Se você for apostar, aposte no Newcastle para fazer gol no segundo tempo, não no primeiro. A gente vai voltar aqui, não precisa voltar, a gente vai entrar no City, né? A gente consegue ver o City, que o City tem uma média de 2,80, 50-50, faz a mesma coisa tanto no primeiro como no segundo tempo. Vamos ver em casa.
Em casa, o City faz 49,51, né, praticamente a mesma, e fora de casa o City tem 51,49. Aqui você consegue ver toda a sequência do City, os resultados do City. Qual que é o resultado mais frequente do Manchester City? É 3-1, né? 3 vezes 1-0, né? Qual que é a média total de gols que deu mais frequente? Foram 2 gols, 6 vezes. Aqui a média de gols a cada 10 minutos, você pode ver isso. A média de cantos, aqui você consegue ver, né, a média ao intervalo. O resultado mais frequente ao intervalo é o 0-0, né, 5 vezes, né, 1-0, a frequência de gol ao intervalo 1 gol, 6 vezes. Então você tem tudo mastigado aqui, ó. Gol a cada 10 minutos, o City tem a melhor média dos 21 aos 30 e dos 51 aos 60 e sofre muitos gols no início do segundo tempo. Então o Footstat é uma ferramenta que vai ajudar muito vocês. O que eu gosto de fazer? Eu venho aqui, né, na minha parceira Betmotion e analiso as odds para ver se está dentro do mercado, né? Aqui você tem a vitória do City a 1,29, média de gols 1,5, 2,5, você tem o ambas marcam a 1,91, para mim é uma das melhores apostas. O City já é campeão, né? Vai jogar de uma forma mais descontraída, então acredito que esse jogo tem tudo para bater o ambas marcam, né? Então eu faço essas análises antes do jogo e depois dentro do jogo, né? Eu tenho aqui o Corner Pro, a gente coloca aqui no live, né, pessoal? Eu coloco aqui no live e eu pego os jogos. Aqui a gente tem o gráfico. A gente consegue ter aqui um gráfico, ó. Você pode ver que esse jogo está com uma pressão muito forte. Quanto mais o gráfico tiver com índice de pressão acima de 10 ou 12, indica uma pressão muito forte. E quando o gráfico está em azul, que nem vocês estão vendo aqui, é a pressão máxima que indica que tem boa possibilidade de sair o gol. Então, como eu faço as minhas entradas? Eu analiso primeiramente a leitura de jogo, né? É muito importante você ter uma boa leitura. Você tendo uma boa leitura, você tem depois os dados, estatísticas e o principal, ver as odds, ver se as odds têm valor ou não. Agora já saiu aqui do azul, então foi bom aqui a gente pegar o gráfico azul. Então, para você fazer uma entrada no intervalo, você não pode só chegar, olhar o jogo e entrar. Não, você tem que ter uma boa leitura, você tem que ter os dados ao seu lado e aí sim poder fazer uma boa entrada. Então não cometa o erro de chegar, fazer a aposta e ganhar, achar que está tudo certo. No longo prazo você não vai ser lucrativo. Quanto mais informações você tiver e mais no detalhe você for, isso a longo prazo vai fazer a diferença. Tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo vai ajudar vocês a ter muitos greens no HT e preste atenção. Tenha gestão de banca, controle emocional, porque isso é muito importante. Se você não tiver, você vai quebrar muitas bancas. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Contam comigo e logo logo eu vou postar mais vídeos aí. Valeu? A fera tá solta. É nóis!